Fala pessoal, beleza? Bem-vindos de novo aqui a mais um vídeo no nosso canal aqui da LS. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas Romero, fui aprovado no concurso de auditor fiscal do estado de Goiás, de Santa Catarina, e analista do Tribunal de Contas de Pernambuco, cargo que eu exerci aí até o começo desse ano. E hoje também sou consultor aqui na LS Concurso. Então vamos lá, vamos trazer um pouquinho do nosso assunto vencedor, né? Foi a votação mais apertada de todos, foi 33% para os 3 assuntos. Não sei se foram 3 assuntos bons, né? Todo mundo gostou, 3 assuntos ruins e ninguém gostou, mas prefiro ser otimista e achar que todo mundo gostou dos assuntos e ficou em dúvida aí qual escolher. Mas, bom, já agradecer então a participação de vocês, como sempre. Então vamos lá, o assunto vencedor foi estudar apenas por questões. Por que não fazer isso? Cara, então vamos lá, é um assunto que na verdade, é um assunto também que eu mais queria falar, porque é uma coisa que eu vejo tá um pouco na moda, digamos assim, tem algumas pessoas fazendo isso e vamos falar um pouquinho sobre isso então. Então, só lembrando, a gente está falando sobre estudar apenas por questões, é você não ver a teoria e aprender o conteúdo nas questões. Tá, então não é, cara, estudou e depois vai para as questões. Não, isso aí é o que a gente vai ver que isso que é o ideal, né, para a maioria das pessoas. A gente está falando aqui de por que você não ignorar a teoria e ir direto para a questão. Por que não fazer isso? Então vamos lá. Antes de tudo também eu quero falar assim que tem gente que pode ser aprovada fazendo isso, tá? Não estou falando aqui, não estou vomitando regra aqui, não pode fazer isso, é impossível, não. Inclusive, essa técnica tá um pouco mais na moda, né, por conta de um aprovado, né? Vou falar o nome dele porque ele é meu amigo pessoal, ele sabe que eu sempre cito o caso dele como não recomendando para os alunos, né, que é o Marcelo Barros, um dos sócios aí do Predador Concurso. Mas ao mesmo tempo que eu quero citar o nome dele, eu quero citar o nome do meu outro amigo lá, também do Tribunal de Contas de Pernambuco, né, que é o Leonardo, que ficou em terceiro lugar aqui em Santa Catarina, né, o Marcelo também passou para cá. Só que o Léo, ele fazia o oposto do Marcelo. Os dois são muito amigos meus, assim, então é engraçado, porque como o Marcelo era mais ligado em rede social né, depois montou o site, ficou muito na moda isso, né, de estudar só por questões, que era a técnica que ele falou, cara, eu fiz assim, não tô falando para você fazer, mas assim, muita gente foi nessa onda dele. Eu quero também citar então o caso do Léo, que o Léo ficou aqui em terceiro lugar e ele foi o contrário, ele quase não via questões, ele só ficava na teoria. Ele falou, Lucas, eu via a matéria tudo, fazia um resumão, ele fazia muito esquema, muito mapa. Depois acabava a matéria, ele voltava para os esquemas dele, ficava lá, voltava na teoria, ficava lá. Aí ia para a questão? Não, ele voltava, tipo assim, então ele ficava também demais na teoria. E passou em terceiro lugar. O Marcelo praticamente não viu teoria, foi direto para as questões, ficou muito nas questões e passou também. Então, assim, o que eu vou falar aqui não é absoluto, né? São regras. Só que, no meu entender, né, pô, na nossa experiência com outros aprovados e com os nossos alunos, os dois casos são extremos, né? A gente tá falando de extremos que não cabe a gente tentar imitar os extremos, né, as exceções. A gente tem que imitar a regra, como a maioria das pessoas passam. A gente vai ver aqui que a gente acha que é o ideal, que é o que a gente passa para os nossos alunos, enfim. Então vamos lá. Então assim, vamos direto ao assunto, né? Por que não é um jeito eficiente de estudar? Qual que é o motivo nuclear do porquê você não deve fazer isso? Falta contexto. O que eu quero dizer com falta contexto? Quando a gente vai memorizar uma coisa, vamos reduzir, assim, tem 2 formas de a gente memorizar as coisas. Existem muitas formas, tá? Mas vamos reduzir a 2 aqui. A gente pode aprender por repetição e por associação. Por repetição é aquela coisa, pô, B com A, BA, B com E, BE, 2 vezes 9, 18. Essa é aquela coisa decorada, assim, você não entende muito o porquê das coisas, você, enfim, aprendeu que se a pergunta for X, a resposta é Y, pronto. E você fica repetindo isso, repetindo, até isso entrar na sua cabeça, aí você na prova vê a pergunta. A pergunta é X, a resposta então você vai marcar Y. Então isso seria a ideia de repetição. Outra ideia seria por associação. A associação seria você ter uma pergunta, você ter uma ponte até chegar na resposta. O que eu quero dizer com isso? Você não vai ter essa associação seca. Ah, B com A é o quê? É BA? Não, calma aí. É B, tem um som de B, mas A tá da A. Então, sei lá, 2 vezes 9, igual eu falei, 18. Ó, 2 vezes 9 é 9, mais 9 e tal, dá 18. Beleza, você fez uma ponte, você fez um raciocínio para chegar lá. Essa ponte pode ser feita de várias formas. Pode ser por uma lógica. Então, pô, se a pergunta é essa, então a resposta tem que ser essa. Se você faz uma inferência, você não decorou, para sempre que vier aquela pergunta, a resposta sempre vai ser essa. Então pode ser lógica, pode ser um background mesmo, um contexto. Então,
você fala assim, tem a pergunta tal, você fala, pô, usando meus conhecimentos sobre essa matéria e tal, pô, tinha aquela coisa lá, aquela outra coisa, não sei o que, então, pô, deve ser isso aqui. Então você usa todo um contexto para chegar na resposta. Pode ser um mnemônico, né? Então você fez, sei lá, quais são os princípios da administração pública lá. Aí você fala, pô, tem um mnemônico para isso, é LIMP. Então você tem lá legalidade, tal. Então tudo isso são pontes que vão te facilitar chegar na resposta. Isso é muito mais fácil, assim, por mais que seja, é um pouco contra-intuitivo, né? Porque você pensa que você vai fazer um caminho mais longo para chegar na resposta, né? Do que você fazer uma associação direta. Só que são coisas do nosso cérebro, é muito mais fácil a gente fazer essa ponte do que a gente ir direto para a resposta. E por que eu estou falando disso tudo? Porque quando você estuda só por questões, vai predominar o método da repetição. Então vai predominar a ideia de que, cara, se a pergunta é essa, a resposta é essa. A pergunta é essa, a resposta é essa. É lógico que nesse meio tempo você vai ver uma lógica, né? Você vai entender o porquê. Você pode muito bem fazer um mnemônico, né? Eu não estou falando que estudo por questões é só repetição, é só uma coisa seca. Não, claro que, bom, se o cara fizer isso de uma forma que eu acho menos pior, o cara vai tentar achar um monte de lógica ali e tal. Então, o problema do estudo só por questões, o cara não tem nenhum background, não tem nada, então ele vai fazer essa associação muito seca. Tem um segundo problema, então assim, o primeiro problema de estudar só por questões é essa falta de contexto, é essa falta de ponte. Você vai tentar, né, isso é ruim. Mas o segundo problema são os vieses da banca. Então, se você está fazendo a questão da banca X, você vai aprender a informação de acordo com a banca X. Só que quem já está um pouquinho mais avançado no estudo sabe que, pô, cara, dependendo da banca muda completamente a resposta, assim. É curioso, assim, às vezes dentro da mesma banca, sei lá, às vezes o CESP lá, na minha prova até do TCE-PE, teve a prova de analista e de auditor. Em uma prova ela deu uma resposta que contradizia a resposta que ela deu na outra. Então, cara, assim, essa coisa de banca é sempre uma bagunça, e quando você está fazendo só por questões, você fica refém disso. Fala, não, Lucas, mas eu já sei qual vai ser a banca do meu concurso e tal. Beleza, se for um pós-edital, ok, aí você realmente tem que pegar o jeito daquela banca e pode se lixar para as outras. Só que se for num pré-edital, tem que tomar cuidado, porque tudo muda. Às vezes você sabe que essa tal banca e chega lá na hora não é mesmo. Às vezes a própria banca muda o entendimento. Se você pegar um bom material teórico, ele vai te dar esse alerta, né? Se for um bom material teórico, voltado para concurso e tal. Vai falar, mas toma cuidado nessa parte aqui, porque tem banca que pensa assim, tem banca que pensa assado. Se a banca puxar mais pro lado de cá, a resposta vai ser essa. Se a banca der, sei lá, segundo a Constituição Federal, a resposta vai ser essa. Então, um bom material teórico voltado para concurso já vai te tirar dessas armadilhas. Então, esses são os dois grandes problemas de estudar por meio de questões apenas. Então, agora eu vou falar um pouquinho assim, mas e aí, será que nunca vale a pena a gente ir direto para a questão? Eu acho que tem alguns momentos que sim, que pode ser legal a gente ir direto para as questões em vez de ficar na teoria para depois ir. Quais são esses momentos? O principal exemplo para mim são as matérias que não têm um bom background. Então, por exemplo, você vai estudar lá uma legislação tributária. Cara, você tem que decorar aquilo lá, não tem muito o que pensar, não tem muita lógica. Então, alíquota, isenção até poderia ter um pouco, assim, até um bom professor teórico vai tentar te ensinar a lógica das coisas. Então, pela lógica, você vai fazer aquela ponte. Mas, enfim, é só um exemplo. Partes específicas de algumas matérias, tipo, sei lá, licitações. Cara, é lógico, material teórico lá, o professor não vai ter muito o que explicar. Ó. O prazo para a modalidade tal é tal. O prazo, o valor de alçada para a modalidade tal é tal. Ele não tem muito o que fazer, é lógico. Você vai tentar pegar a lógica de que valores maiores vão ter prazos maiores, tal, só que isso você pode pegar pelas questões. Então, coisas muito objetivas, assim, muito secas, as questões podem sim ser uma alternativa, até porque a teoria não vai ter muito como te ajudar. Um outro momento que eu acho que o estudo por questões pode ser legal. Se você tem uma matéria que para sua área cai pouco, cai fácil e cai no nível baixo, assim, digamos assim, e você tem pouco tempo até a prova. Então vamos supor que eu vou dar o exemplo da área fiscal, que é a que eu conheço mais, mas tenho certeza que para qualquer área vai ter uns exemplos também. Então na área fiscal tem muitos aprovados, que muitos assim, tem vários, né, mas não são a regra, isso que eu quero dizer. Tem alguns aprovados que simplesmente sabem muito pouco de direito civil, de direito empresarial, de direito penal, porque são matérias que às vezes caem na área fiscal e quando cai com nível de exigência baixo. Então são matérias que
o ideal é que a gente tenha visto a teoria com calma, normal, isso é o que a maioria dos aprovados fazem. Só que, eventualmente, se você vê lá, pô, Lucas, eu estou muito bem na 90% das matérias, agora direito civil eu não estou bem e minha prova é daqui a 2 meses. Cara, você não vai pegar a teoria de direito civil agora. Você vai, no máximo, pegar as questões daquela banca, porque as questões se repetem muito, né? Ainda mais, igual eu falei, para essas áreas, direito civil não é o foco da área fiscal. Então, ela não vai pegar pesado em direito civil. Isso em regra, né? Tem exceções, né? A FGV gosta muito de perder um pouquinho a mão nisso, né? Cobrar uma coisa que não tem muito a ver com cargo, cobrar pesadão lá só porque estava no edital. Beleza, direito dela. Mas não é a regra. Então, acho que nesses casos, sim, direito empresarial também é uma matéria muito ampla, muito cheia de detalhe. Então, se você for ver tudo muito perto da prova, cara, melhor você ver as questões lá que sempre cai, porque se repete muito, e tentar ir para a prova. Então, eu acho que nesse caso pode ser interessante. Em matérias muito amplas também acho que é um momento legal. Por exemplo, no concurso que eu fiz para Goiás, tinha uma matéria chamada conhecimento, História e Geografia de Goiás, conhecimentos sobre Goiás. Cara, pô, o que é conhecimento sobre Goiás? É tudo, cara. É política, história, geografia, relevo, clima, atualidades. Então, assim, é muito, muito amplo e, pô, valia muito pouco na prova. Cara, se tiver questões sobre aquela mesma matéria, daquela mesma banca e tal, melhor. Porque você vê um direcionamento da banca. Então, você não vai pegar tudo que existe sobre Goiás e estudar isso, né? É loucura. Então, nesse tipo de caso, também é legal você pegar questões, mesmo que sejam questões dos professores, assim, né? Que alguém criou, porque é melhor do que nada. Você pegar a teoria grossa disso tudo é complicado. Embora a gente tenha estudado, sim, um pouco de história, né? Da política do Estado, como se formou, tal. Só que, poxa, é meio que um chute, né, cara? Porque, como eu falei, é muito amplo. Então, nesse tipo de caso, então quais são os 3 casos que eu acho que podem, sim, ser estudado por meio de questões, muitas vezes, né, nem sempre. Quando a matéria não tem um bom background, então quando ela é muito seca, né, legislação tributária para mim é o exemplo mais claro, né, já que eu sou da área fiscal. Quando a gente tem pouco tempo até a prova e é cobrado de uma forma bem simples, né, como direito civil, direito empresarial, direito penal para a área fiscal. E quando a matéria é muito ampla. Então esses 3 casos eu acho que são passíveis, sim, de fazer um estudo só por questões, se for o caso, né. Só que a gente vê que são exceções. 99% do que vai te aprovar não é esse tipo de estudo, não são essas matérias. A gente está falando aqui de matérias, tirando a legislação tributária, que são matérias que valem menos, né? Então, conhecimentos gerais, direito civil, direito empresarial para a área fiscal valem pouco. Então, são coisas assim que não vão fazer pouca diferença, né, na sua nota final. Então, o grosso nosso não pode seguir essa regra de estudar por questões. Certo? Então, só fazer uma conclusão, então, o que a gente tira disso tudo? Pegando o gancho, né, do último vídeo lá que eu fiz aqui pro canal em relação do ciclo do concurseiro e tal, cara, vamos ser inteligentes e estudar da melhor forma pro estágio que você tá. Então, em linhas grossas, seria se você tá mais iniciante, vai ter que predominar a teoria. Se você é um cara mais avançado, tem que predominar o estudo por questões e por revisão. Simples assim. Então, não vai pegar você, pô, nunca vi a matéria tal, já vou pegar por questão, porque eu vi que teve um cara que passou assim. Eu estou fazendo também mais um conteúdo em relação a isso. A gente não tem que seguir o que um aprovado fez, porque se você fizer o que ele fez, você também vai ser aprovado. Isso você negligencia muita coisa, né? O que ele já sabia, como que ele realmente fez aquilo, o que ele realmente te falou e o que ele realmente fez. Muitas vezes tem um gap muito grande aí. Enfim, mas isso é um assunto para outro vídeo. Então, assim, vamos fazer o que funciona para 99% das pessoas. Começou, pegou teoria, viu com calma, revisou e começa a fazer questão desde o início. Só que no início vai ser 90% teoria e 10% questões. Ao longo do tempo essa proporção vai mudando, né? E para o final você vai estar vendo muito mais questões de revisão e vendo só um pouquinho de teoria. E dessa forma a gente vai fazer todas aquelas pontes que eu falei, né? De lógica, de associação de uma forma geral. De lógica, de mnemônico, de background. Você vai fazer essas pontes bem sólidas, com muita antecedência, para aí sim você ir para as questões. E isso é mais interessante porque quando você faz isso e depois vai para as questões, aí sim você consegue tirar o máximo das questões, porque além de você reforçar o conteúdo, você começa a entender para trás o que o professor falou naquela aula. Então, quando você estuda por questões, você tem esse ganho duplo, né? Depois que você já teve essa teoria. Se você for só nas questões, você não vai ter esse background se encaixando lá atrás como você vai ter se você
estudar a teoria direitinho antes. Beleza? Eu acho que isso, acho que ficou claro porque que eu sou contra pra caramba o cara não pegar a teoria direto para as questões. E espero que tenha ajudado aí a galera. Segunda-feira tem mais aí uma nova enquete com mais alguns conteúdos para você escolher. Demorou? Valeu, abração.